Então vamos se levantar na presença do Rei. E se você puder pegar na mão da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa noite e te louvamos. Obrigado por esse dia, obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Hoje eu acredito que muitos de nós tivemos livramentos que percebemos, que vimos, mas livramentos que a gente nem percebeu, nem vimos, mas o Senhor nos concedeu. Obrigado porque Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos protege, independente das adversidades do dia, independente das lutas, dos levantes, das adversidades, o Senhor conosco está. O Senhor prometeu na Tua palavra, e a Tua palavra ela é absoluta, ela é verdadeira, e para a gente ela é infalível. O Senhor, certa ocasião, falou e disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e assim nós cremos. E por isso, eu sei que Teus filhos saíram do trabalho, saíram, Senhor, dos seus lares, e vieram aqui nessa noite para cultuá-lo e render graça e glória, e nós Te louvamos por isso. Obrigado pela vida dos Teus filhos, obrigado porque estamos aqui com um motivo apenas, de Te adorar, de louvar o Teu nome, de como igreja estarmos reunidos e prestar um culto ao Senhor, louvando ao Senhor que é digno de toda adoração, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra, e nós Te amamos. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado porque Tu és o nosso Deus e não há outro Deus maior, porque Tu és o único e verdadeiro. Obrigado porque a salvação nos alcançou, obrigado porque fomos inseridos na igreja, na família de Deus. Obrigado, meu Senhor, e nós Te louvamos através dessa obra magnânima, Senhor, essa obra colossal que o Senhor fez, de pagar um preço, de morrer pelos nossos pecados. Os culpados éramos nós, eu era o culpado, era, ó Deus, o meu lugar aquele na cruz, mas o Senhor se entregou por mim, se entregou por nós, pagou os nossos preços, Senhor Deus. O Senhor riscou a cédula que era contra nós, cancelou a dívida e nos regenerou. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino de luz. O Senhor nos deu um novo nome, uma nova vida. O Senhor nos colocou como moradas, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, habitação do Senhor. E nós temos motivos para Te louvar, nós temos motivos para cantar, celebrar, aplaudir, nós temos motivos para dançar, para saltar, nós temos motivos, Senhor, para expressar a nossa celebração diante do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque temos um teto, obrigado porque eu sei que Teus filhos hoje pela manhã, quando acordaram, tiveram aquele momento do café, almoçaram, foram trabalhar, e obrigado porque eles possuem o seu trabalho no meio de uma população tão grande desempregada, pessoas, Senhor Deus, com tantas formações e desempregadas, pessoas passando, Senhor Deus, por situações tão adversas, sem um salário para poder sobreviver. E graças a Deus, o Senhor tem estado conosco, tem nos dado um teto, tem nos dado o pão nosso para nos alimentar, tem cuidado da nossa família, tem nos dado, ó Deus, uma roupa, um calçado para colocar, tem nos colocado numa família abençoada, e tem nos dado uma igreja para congregar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, sejamos gratos por tudo, e sabemos que as outras coisas o Senhor ainda fará, porque Tu és o Deus que provê de novo, Tu és o Deus que provê de novo, o Senhor é o Deus que provê de novo, e nós acreditamos nisso. Seja bem-vindo através da pessoa do Teu Espírito Santo entre nós. Toma o Teu lugar de honra e seja adorado nessa noite
como a tua igreja te adora. Seja entronizado no meio dos louvores do teu povo. Te amamos, eu te amo, meu Senhor e Rei. Eu te amo, meu Salvador, eu te amo, meu tudo. Eu te amo. Eu oro em teu nome, Senhor Jesus. Obrigado. Levante as suas mãos. Vamos aplaudir a Jesus e vamos cantar ao coração do Pai nessa noite. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta. Tua graça me basta, tua presença me sustenta. Senhor, é a tua presença que nos fortalece, A tua graça, Senhor. A tua graça me basta, meu Deus, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Deus, te louvamos, Senhor amado.
Perto quero estar. Diga isso pro Senhor nessa noite. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há, não, que me render e te adorar. Sim, Jesus, aleluia. E tudo que há em mim, oferte pro Senhor nessa noite, aleluia. Eu quero te apertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao Senhor, se comparado ao que ganhei, não sou apenas cego, mas teu amigo eu me tornei. Sim, Jesus, aleluia. Te louvarei. Diga pra ele, não importa. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Certo quero estar. E perto quero estar. Eu quero estar. Sim, meu Deus, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, não, que me render e te adorar. E tudo que há em mim, Senhor, e tudo que há em mim, entrega tudo nessa noite. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sim, Jesus, não sou apenas cego, mas seu amigo eu me tornei. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja, te louvarei, Senhor. Sim, Jesus, esse é o som da tua igreja, Pai. A tua igreja diz nessa noite: somente quem? Diga pra ele. Jesus, mais uma vez vamos declarar isso pro Senhor. Aleluia. Te louvarei, não importa as circunstâncias. O que você vai fazer? Adorarei somente a ti, Jesus. Diga somente a ti. Somente a ti, Jesus.
Somente a Ele, Senhor. somente a Ti, Jesus. Aleluia. É pra Ti toda adoração nessa noite, Jesus. Nós Te amamos, nós Te louvamos. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos com armas de fé Creia, aleluia. e nada irá resistir. Enquanto você adora nessa noite, Enquanto adoramos, diga em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Jesus. o adoramos. Sim, Jesus, nessa noite, Pai, declare vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. Creia em nome de Jesus e nada irá me impedir. Adore, eu te adorarei. Profetize em nome de Jesus. Muralhas vão estremecer e cadeias irão se romper enquanto adoramos. Sim, Jesus, aleluia. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Diga isso. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso. De novo, em nome de Jesus. Como um trovão
Exalte o nome do Senhor nessa noite. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sentem-se, por favor. Glória a Jesus. Se mesmo sentados, desfrute da presença de Deus nessa noite. Eu sinto o Rei, aquele que se assenta no trono entre nós. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Tu és o Todo-Poderoso. Bem-vindo, bem-vindo através do teu Espírito. Oh, Senhor, venha curar corações nessa noite. Venha com o teu poder operar o sobrenatural. Nós cremos e acreditamos na tua intervenção. Nós cremos e acreditamos no sobrenatural do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor tem o todo o poder. E nessa noite, Senhor Deus, entra no particular de cada um, entra na realidade de cada um, no momento de cada um, e venha trabalhar de uma forma especial, Senhor. Entra, Senhor Deus, nessa mulher cansada, nesse homem que precisa de uma intervenção tua, Deus. Oh Pai, o Senhor conhece a estrutura de cada um que aqui está, os lares que aqui estão. O Senhor sabe, Deus, que de repente algumas situações têm sido como um peso muito grande. Mas Tu és o Deus que substitui esse peso pelo Teu jugo que é suave, Pai, Teu fardo é leve. E venha fazer esse câmbio, venha fazer essa mudança, essa transformação, Senhor, tirando esse peso. O Senhor é o mesmo que convidou os discípulos dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ó Senhor. Tu és o Deus que nos convida a viver isso, e o Senhor nos convida a aprender contigo. Aprendei de mim, nós queremos aprender contigo. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Então vem, Senhor, para aquele que precisa da Tua manifestação como Jeová Rafá. Venha, Deus, e opera entre nós. Desliga o poder da doença, da enfermidade. Desliga, Senhor, o poder da doença e da enfermidade, e ministra a Tua cura, Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Tu és aquele que continua o mesmo. Para aquele que precisa, Senhor, da Tua revelação como Jeová Jireh, o Deus da provisão, que venha a provisão, Senhor, nessa situação que necessita da Tua providência. Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa bandeira, Senhor. Vem, Deus, que o Senhor seja a nossa justiça, e que o Senhor pleiteie a nossa causa e guerreie por nós contra os nossos inimigos. Nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem muito menos contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, tudo aquilo que é levante, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é demoníaco, que se levanta contra os nossos lares, contra a nossa casa, a nossa família. Nós nos levantamos para resistir ao poder do diabo e declaramos que sobre a nossa casa não há encantamento, sobre a nossa família não há encantamento, sobre o nosso casamento e os nossos filhos não há encantamento. Em nome de Jesus, estamos blindados pelo poder da autoridade do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro, e nós temos o selo da promessa. Por isso o nosso lar agora seja visitado com a Tua presença. Aonde houver, Senhor Deus, aquele tumulto, aonde houver confusão, traz paz nessa casa, traz paz nesse lar, traz paz entre os familiares. Entra, Pai, com o Teu cuidado e traga paz, Senhor Deus, para a vida dos lares aqui representados. Senhor, transforma o coração daquela pessoa que faz parte do nosso lar, que precisa ser transformado, seja esposo, seja esposa, seja filho, filha, seja os parentes, pessoas que estão dentro da nossa oikos, dentro da nossa família estendida, ela seja transformada pelo poder do Evangelho e da Tua mão. Quebra, Senhor Deus, toda a força do diabo, toda palavra de maldição,
todo encantamento, toda ferramenta forjada, todo olho grande, toda inveja, toda praga, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido nesta noite. Tudo aquilo que possa ser mandado por pessoas que nós nem sabemos, Senhor, que trabalha contra a gente, toda oração contrária, toda feitiçaria, toda rebelião, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra as nossas vidas que nós nem imaginamos, oh Deus, seja no trabalho, seja na casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja repreendido pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, dá dons à igreja, dá dons aos Teus filhos, dá dons, Senhor, dá dons, nós queremos. Agora, Pai, eu vou fazer uso da Tua palavra, me dê a Tua graça. Quando eu falo para a igreja, quando lecionava para os alunos do IBBC, ou quando vou dar uma aula nas classes bíblicas, eu sempre faço menção de que é como se fosse a primeira vez, mesmo depois de 31 anos, na verdade mais do que isso, meu Pai, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, pregando a Tua palavra, cuidando de vidas, pastoreando, e sempre que eu vou fazer uso da Tua palavra, é como se fosse a primeira vez, e eu dependo de Ti. Eu dependo porque eu não sou profissional nisso. Eu sou dependente do Teu Espírito. Eu sou dependente da Tua misericórdia. E não é por causa de mim, é apesar de mim, que o Senhor me escolheu para isso, Senhor. E eu sou muito grato e me sinto tão pequeno diante da Tua grandeza. Ajuda-me nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer vocês, tiraram um tempo e me deram um carinho, um cheiro. 31 anos de ordenação. Na verdade, eu fui ordenado com 24 anos de idade na Convenção do Estado do Paraná, mas eu exerço o ministério pastoral desde os 19 e prego a palavra desde os 12, garoto ainda. Se eu pudesse voltar atrás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faria tudo de novo. Eu investi minha vida no reino de Deus, e o reino de Deus sempre foi muito precioso para mim, me deu além daquilo que eu poderia imaginar. Amados, nasceu no meu coração, Caduzinho, que vai descer as águas por 25 minutos, porque quero ter certeza da tua morte para o mundo. Nasceu no meu coração o desejo de compartilhar com vocês, durante 7 quartas-feiras, uma série sobre as 7 cartas da igreja do Apocalipse. E é importante a gente ter a atenção voltada para isso, que tem tudo a ver com a gente. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João o apóstolo. E João era muito próximo de Jesus. Eu penso, Carla, que Jesus tinha 500, dos 500 tinha 120, dos 120 tinha 12, dos 12 tinha 3, e de 3 tinha 1. Quem era o 1 que Jesus tinha? João, o discípulo amado. O que ele fazia? Ele reclinava a sua cabeça no peito do mestre. Imagina, moral, do lado de Jesus. E João, ele tem o privilégio de escrever algumas cartas, e ele escreve esse best-seller que é o Apocalipse. Tem gente que tem medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é uma revelação. É tirar o véu, é descortinar. Você pode repetir comigo? Descortinar. Você sabe o que é descortinar? É quando você está num teatro e tem uma varandinha lá, como é que se chama? A tela, o véu, não o véu, é a cortina, tem a cortina. E de repente você não está enxergando nada no palco. Alguém vem e abre as cortinas, aí você tem a revelação do palco. Apocalipse é isso, a revelação. Eu, por vezes, eu não sei se o Fernando também, já no seu ministério pastoral, já encontrou pessoas dizendo assim: eu nem gosto de ler o Apocalipse.
Tem gente que tem medo de ler Você também, João, tem medo de ler o Apocalipse? Tinha, agora você não tem mais, né? É isso mesmo. Então, o Apocalipse é uma revelação e foi escrito por esse discípulo amado entre 95 e 96, porém a tradição diz de 95, provavelmente até 100, mas há aproximadamente 100 depois de Cristo é o período que ele morre. E ele vai escrever dentro do Apocalipse 7 cartas para 7 igrejas. Agora perceba, naquele período que João escreve essas cartas, não haviam apenas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, tudo bom, Bruno? Foram escolhidas, tudo bem, Nai? Foram escolhidas por Jesus, mas só na Ásia e em Israel já havia mais de 100 igrejas. Mais de 100 igrejas. O apóstolo Paulo, ele plantou dezenas de igrejas e os apóstolos também. Mas Jesus escolheu 7 igrejas que estão na Ásia para destinar essas cartas. E é importante a gente salientar que esta carta, ou essas cartas, possuem propósitos. Tem 3 propósitos. Na verdade, esses propósitos, quando Jesus escreve a ela, tem um significado tão importante que a gente tem que colocar a nossa atenção nela. Abra lá comigo em Apocalipse capítulo 2. Antes de ler algum versículo, nós só vamos ver aí na epígrafe da Bíblia de vocês o nome dessas cidades que ele escreveu as cartas. Apocalipse capítulo 2, lá no versículo 1 vai dizer em cima aí, a epígrafe não diz aí o que, Jô? Carta à igreja em Éfeso, né? Então aí, depois no versículo 8 em cima tem o quê? O que tem aí, Suzy? Segunda, Esmirna. Terceiro, no versículo 12, o que diz, pastor Fernando? Pérgamo. Versículo 18, o que diz, Caduzinho? Capítulo 3, versículo 1, o que diz, Nai? Mensagem à igreja de Sardes, ou carta à igreja de Sardes. Versículo 7 do capítulo 3, Luísa. Filadélfia. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, no versículo 14. O que diz Shelton? Max Mild Shelton. Você não conhece? Você não trouxe a Bíblia. Eu quero que vocês digam assim comigo. Oh. Nem no celular. Você está sem Bíblia? Tudo bem. Então, essas 7 cartas que nós vamos aprender no decorrer do nosso curso e do que nós vamos ministrar, que são 7 períodos. 7 períodos. Mas tem 3 propósitos. Quais são os 3 propósitos? Primeiro, quando Jesus pede que João escreva essas cartas, o primeiro propósito era o propósito contemporâneo, literal. Essas igrejas de fato existiam, tinham seus pastores. Por exemplo, hoje nós vamos tentar falar sobre Éfeso. E Éfeso foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Quem fundou a igreja de Éfeso? Apóstolo Paulo. Quando ele chega lá, já viu um povo reunido. Esse povo era um povo judeus que se espalharam e chegaram lá. Mas a fundação da igreja é o apóstolo Paulo que vai fazer. Essa igreja já era conhecida no período do apóstolo Paulo, porque ele ministra lá por cerca de 3 anos. Ela era conhecida pela sua doutrina forte, a igreja de Éfeso. Mas foi fundada pelo apóstolo Paulo. Lá no capítulo 2, essa carta lá do capítulo 2 de Éfeso é fundada por ele. Sabe quem passou lá? Quem ministrava lá? Um casal preciosíssimo que eram amigos do apóstolo Paulo, que construíam tendas. Eu estou falando de quem? Áquila e Priscila. Nós precisamos de Áquilas e Priscilas no nosso tempo. Onde estão as Priscilas de Deus? Tem Priscila de Deus? Aê, tem Priscila de Deus? Aê, tem aí. Boa. E os Áquilas? Tem Áquilas de Deus aqui? Eu conheço um Aquiles, que é o presidente da Umas Braque.
Eu fiz uma música junto com a Ângela para o presidente da Umasbrac, do Aquiles, né? Muito profunda. Aquiles que parecia impossível. Né? Deixa eu voltar aqui. Era conhecido pela doutrina, pelo zelo, pela instrução, e Áquila e Priscila, eles ajudaram o apóstolo Paulo na igreja em Éfeso, mas tinha um outro homem que era um erudito na pregação, que era amigo de Áquila e Priscila. Quem era? É parecido com aquele que lutou com Rock. Lembra? Aquele cara bom de... Apolo, exatamente. Você nunca leu Apolo na Bíblia? Apolo é antigo, ó. Apolo, aquele que deu um coro no Rock, não é nada a ver com Apolo, amigo do apóstolo Paulo. Mas ele também esteve lá e atuou junto do apóstolo Paulo. E depois, posteriormente, quem assume a liderança, depois de 3 anos que Paulo ministra na igreja em Éfeso, quem vai assumir a responsabilidade e o pastoreio sobre essa igreja, quando você vê lá a carta à igreja em Éfeso, quem está pastoreando, quem é? Timóteo. Isso, Timóteo que vai pastorear. Isso é bíblico, porém tem uma tradição. Qual é a tradição? Uma tradição não é algo comprovado, é apenas uma especulação que pode ter acontecido por causa de registros antigos que não estão na Bíblia, mas que são fontes, que provavelmente João, quando sai da ilha de Pátimos, João vai para Éfeso e ele fica pastoreando, ele termina de escrever as suas cartas em Éfeso e o Apocalipse ele acaba concluindo lá em Éfeso. É uma tradição, dizem até as boas línguas, as pessoas que vão no tour para Éfeso, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir a Éfeso, que fica na Turquia, as ruínas de Éfeso, ela tem lá coisas gigantescas, tem a biblioteca de Celso, com mais de 250 mil pergaminhos, que era naquela época, com mais de 250 mil pergaminhos, tem um teatro, é uma coisa de história, né, que não me atrai, mas é só pela história. Tem o templo da deusa Artemis, ou Artemis, mas eu prefiro falar Artemis, que é da cultura grega, porém, quando os romanos entram, se torna a deusa Diana, se eu não me engano, eu acho que é Diana. É Diana dos romanos, anotei aqui, Diana dos romanos, para você ver que tinha essa mistura, um deus grego se tornava num deus, deus entre aspas, né? Uma idolatria pagã se tornava um deus grego, que depois nós vamos ver na história que Constantino pega tudo isso, põe dentro da panela, e você vai ver essa mistura que deu nos dias atuais. Mas, voltando, primeiro propósito, era o propósito contemporâneo, literal. Essas igrejas existiram. O segundo propósito é o propósito espiritual. Espiritual. De uma forma geral, significa o quê? Que igrejas podem ter sintomas de uma dessas igrejas. A nossa igreja aqui, na Vila Formosa, ela pode viver um sintoma da igreja de Pérgamo, em algum momento. Aí a igreja aqui atrás, que tem várias aqui atrás, tem uma aqui embaixo, pode estar vivendo um sintoma espiritual da igreja de Tiatira. Aí subindo mais um pouco, na minha esquerda ali tem uma igreja grande, acho que é metodista, eu não sei, aqui à minha esquerda, ela pode estar vivendo um sintoma da igreja de Laodiceia, e assim sucessivamente. Então tem um contexto literal que foi dado às igrejas da época, mas tem a questão espiritual. E por fim, o terceiro propósito, que eu acho significante para nós, e é importante entendermos isso, é o significado, é o propósito profético. Repita comigo, profético. Profético, João. Por que profético? Porque é o período de eras, é o período cronológico da igreja. Se você quiser anotar aí do ladinho, eu gosto muito de anotar isso do ladinho, na Bíblia mesmo, ou na sua anotação. Você vai ver que Éfeso é um período cronológico ou profético do início da igreja. É a igreja que começa no Pentecostes, provavelmente 33 depois de Cristo, e vai até o último dos apóstolos. Nós chamamos esta igreja de igreja apostólica.
E esse período da igreja de Éfeso começa em 33 e vai até 100. É a igreja de Éfeso. Essa palavra Éfeso significa desejável. Então era a igreja desejável, era a igreja que nasceu do Pentecostes e vem até a morte de João, provavelmente no ano 100. Então é a igreja dos apóstolos que tiveram contatos com o Senhor Jesus. É uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja influente. Então esse é o período profético da igreja de Éfeso. Quando termina o ano 100, nós vamos para o ano 100 a 313. Que é a igreja de Esmina. É o período cronológico da história. Nesse período da igreja de Esmina, é o período da igreja perseguida, martirizada. No entanto, Esmirna significa mirra. E mirra você sabe que é amargo. É o período em que há uma perseguição atrás dos cristãos. Esse período nós chamamos de igreja primitiva. Igreja apostólica, os apóstolos que tiveram contato com o Senhor Jesus. Igreja primitiva são os primeiros que tiveram contato com os apóstolos, que deram continuidade até o ano de 313. Esse período é um período de amargo, mirra. Então, um período cronológico, é um período de martírio. Depois vem Pérgamo. Pérgamo, ela se estende do 313 até 590. Pérgamo significa gimose, não é gnose, é gimose, que significa casamento. A igreja casa com o Estado. O que acontece em 313? Quem gosta de história aí? O que acontece em 313? 313, quem se converte depois de Cristo? Ele era o imperador de Roma. Ele tem uma visão de uma cruz. Qual o nome dele? O imperador Constantino. Se assustou, né? Constantino. Constantino, ele se converte em 313. O tempo do martírio passa. Porque Constantino agora, ele vai colocar como religião oficial do Império Romano, até então perseguida e martirizada, como a religião oficial. Então vai dar status para os moradores do Império Romano, os súditos do Império Romano, as nações que estavam subjugadas pelo Império Romano, os vassalos que pagavam os seus impostos a Roma. Todos eles agora vão começar a caracterizar como religião oficial de Roma o cristianismo. Aí é o casamento, mas esse casamento não é uma coisa boa. Constantino, quando ele faz isso, missionária Vera, ele faz isso porque ele perseguia os crentes e os crentes se multiplicavam. Aí dizem que ele falou a seguinte frase: se eu não posso contra eles, eu me uno a eles. Aí ele deu terras. Aí ele começa a construir igreja. Quem eram os bispos dessa igreja? Eram todos aqueles sacerdotes que eram os sacerdotes do paganismo. Aí eles começam a servirem nas igrejas, cheio de culturas, e ao casamento, porque agora a igreja, ela se une ao Estado. Durante muito tempo, a igreja católica, ela vai ser uma influência na política, no governo, nos reis, nos imperadores da época. As pessoas tinham medo, os reis tinham medo dos papas. Aí, terminando 590, vem a quarta igreja, que é de Tiatira. E a igreja de Tiatira, ela começa em 590 e vai até 1517, chegando perto da gente aqui. 590 até 1517. Tiatira significa o seguinte: sacrifício contínuo. Tiatira significa sacrifício contínuo. Por que sacrifício contínuo? Porque agora é o período que a igreja católica está dominando.
Talvez eles não sabiam esse louvor, mas eles cantavam: está dominado, está tudo dominado. Não, isso é lá no Rio, aqui não, né? Você riu, né, Bruno? Então, está dominado, porque a Igreja Católica, ela dominou tudo, do período de 590 a 1517. E nesse período, a Igreja Católica, ela colocou um monte de heresias, inclusive não tinha adoração de santo na Igreja de Cristo. Eles começam a inserir a adoração aos santos. Ele começa a inserir a adoração a Maria. Eles começam a colocar as cruzadas, e nas cruzadas eles vão criar o purgatório. Alguém já ouviu falar de purgatório? Já? Não existe purgatório. Eu já falei para vocês que o único purgatório que eu conheci na minha vida foi quando fui pregar no interior e me colocaram para dormir do lado de um cachorro. E quando eu levantei pela manhã, minha camisa estava vermelha de sangue, de tanta purgatória que tinha naquele lugar. Mas purgatório não existe, mas eles cobravam as indulgências. Lembra da indulgência? Como era a indulgência? Se eu morresse, por exemplo, e a Alessandra não sabia se eu fui para o céu ou para o inferno, e se o padre dissesse para Alessandra: Alessandra, eu não sei se o Vanderlei foi para o céu ou para o inferno, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar algumas moedas de ouro, e você tem que me entregar essas moedas de ouro, e no momento que elas tocarem no cofre do Vaticano, o teu marido, Vanderlei, vai sair do inferno. As pessoas leigas hoje acreditam em tudo, acreditam em vassouras ungidas, acreditam na unção da lagartixa, de ficar grudado na parede sem sair do lugar, e não acreditaram naquilo? Claro que acreditaram. E a Igreja Católica arrecadou milhões, e se tornou lá no Vaticano, essa província lá dentro, um estado dentro de Roma, poderoso que é um estado. Ela tem a sua própria lei, a sua próprio idioma, a sua própria moeda. Então vai até 1517 em um sacrifício contínuo, porque eles vão colocando essas inserções. Saindo de Tiatira, vem a igreja de Sardes. Diga comigo, Sardes. Sardes começa, eu estou falando no sentido cronológico, profético. Sardes começa de 1517 e vai até 1700. Sardes significa, João, remanescente. Quem sabe o que é uma remanescente? O que sobrou. Você falou alguma coisa, Nai? Tipo uma segunda chamada? Não muito, mas se inserir o pouco que sobrou, pode entrar nisso. Eu anotei aqui, Tiatira, Sardes, que significa remanescente. É um grupo pequeno dentro de muitos. Então tinham muitos que estavam dentro dessa linha da Igreja Católica. Em 1517, no dia 31 de outubro ou novembro, agora me deu branco, outubro ou novembro, alguém me ajude, pesquisa na internet, mas acho que é outubro. No dia 31 de outubro de 1517, o que acontece lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha? Quem é que vai com o martelinho lá e vai pregar na parede 95 teses? Qual o nome dele? Que vai fazer a reforma protestante? Martinho Lutero. Foi ele que fundou Castelo Forte ao Nosso. Já ouviram essa canção? Não cantada por mim assim, mas Castelo Forte. Quem compôs essa canção? A gente precisa cantar essa canção, porque ela foi composta lá em 1517 por Martinho Lutero, que foi o início do reformador. Então, em 1517 há um siso na Igreja católica, porque a Igreja Católica ela havia Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chega em 1517, você pesquisou para mim, Gabriel, o dia da reforma, se é dia 31 de outubro de 1517 ou 31 de novembro de 1517, eu acho que é outubro, se eu não estou enganado, é outubro. Nesse dia há uma remanescente de pessoas, porque tem o pré-reformadores também. Martinho Lutero, ele levou o lucro, ele levou a fama, mas antes de Martinho Lutero, teve um homem chamado Jerônimo Savonarola. Estude a vida de Jerônimo Savonarola. Outubro? Eu não estou tão velho assim, é só a embalagem, e por dentro está tudo novinho ainda. Obrigado. Depois de Martinho Lutero,
existiram outros pós-reformadores que continuaram trabalhando dentro da reforma. E essa igreja é a remanescente, porque é um siso, há uma divisão, Suzy. E aí vem a linha, o que somos nós? Protestantes. Nós protestamos contra essa visão da igreja apostólica romana, que não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, mesmo dentro desse período da história, quem se negava ou rebelava-se contra a igreja católica ou contra os seus ensinamentos, eram mortos na fogueira, eram assassinados, eram martirizados, seus filhos eram martirizados. Então Sardes é a igreja da reforma, dos reformadores, e ela dura até 1700. Aí, pós-reforma, vem um momento aleluiado, olha, penteca para valer. É a igreja de Filadélfia, que começa em 1700 e vai até 1900. A igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor fraterno, era uma igreja de amor fraterno, era uma igreja que expressava o amor, mas o devocional com Deus. E ali, de 1700 a 1900, é o período onde há um avivamento, um dos maiores, ou o maior avivamento da história da igreja, que é o período dos grandes avivalistas. Pessoas que levaram o evangelho ao mundo todo quase. Nesse período, você, se não conhece a história desses homens, é importante você estudar. Pessoas como John Wesley, pessoas como Whitefield, pessoas como Jonathan Edwards, pessoas que marcaram um tempo, que foram Charles Finney. Esses homens avivaram, Livingstone, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas que saíram para a Índia, que saíram para tribos indígenas, que foram para a Escócia, para a Europa, vieram para a América do Sul e incendiaram o mundo. Eles viraram o mundo de cabeça para cima. O mundo já está de cabeça para baixo, mas eles viraram o mundo de cabeça para cima. Leia a história do avivamento desse período. Até sugiro um livro para você. Eu li esse livro quando eu tinha 17 anos. Lembro dele até no dia de hoje, viu, Zito? Esse livro é Heróis da Fé, da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Os Heróis da Fé vai falar desses homens que viveram nesse tempo. Homens que passavam 5, 6 horas em oração e quando levantavam para pregar, uou. Céu abria, o avivamento vinha nas universidades, o avivamento entrava nas comunidades, na sociedade. Tem um desses, eu acho que é o Jonathan Edwards, que ele entrava na fábrica sem falar nada. O proprietário da fábrica pedia que ele entrasse para orar pelas pessoas. E quando ele entrava na fábrica, as pessoas olhavam para ele e começavam a chorar. Ele não falava nada, as pessoas choravam porque olhavam nele e sentiam a presença tão grande de Deus. Os bares paravam de vender bebidas alcoólicas ou cigarros, tabacos, quando sabiam que ele chegava. Eu acho que se não for ele, eu poderia estar confundindo com Charles Spurgeon, mas acho que Spurgeon é mais recente. As pessoas eram impactadas por essas pessoas. Algumas delas, naquela época, eles não faziam sermão como eu estou fazendo. Por exemplo, vá estudar sobre o sermão de Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão chamado, Bruno, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão chamado Pecadores nas mãos do Deus irado, ele está lendo. O sermão dele era lido. Assim diz o Senhor, e ele ia lendo. No lugar onde ele estava pregando, dizem que a experiência foi sobrenatural, que as pessoas seguravam no banco com medo de cair dentro do buraco do inferno. E eles clamavam a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Um dia, o pastor Joel replicou esse sermão aqui no Mandaqui, eu não era daqui ainda. E houve um quebrantamento tão grande na igreja do Mandaqui, que o culto terminou 11h30, mas ficou gente no templo chorando até 3 horas da tarde. Eram pessoas que marcavam e impactavam vidas de uma forma. É o período profético, cronológico, de 1700 até 1900, a igreja de Filadélfia. E detalhe, a igreja de Filadélfia, diferente das demais, não tem uma só repreensão. Todas as igrejas, nós vamos estudar no decorrer das quartas-feiras, que todas as igrejas foram repreendidas. Mas a igreja de Filadélfia não houve uma repreensão.
E aí, pastor, nós estamos em que tempo? Esse é o grande problema. Porque a sétima igreja, que é o sétimo período, é onde nós estamos inseridos, que começou até 1900 e vai até o arrebatamento da igreja. É a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia não tem Jesus no centro. A igreja de Laodiceia botou Jesus para fora da igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja orgulhosa, cheia de si. É uma igreja que Jesus está do lado de fora. Você já falou isso para alguém que você estava evangelizando? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Jesus não está falando isso para os pecadores, Jesus está falando isso para a igreja. E a igreja de Laodiceia é um tempo de 1900 até o arrebatamento da igreja, que Jesus não está no centro. É uma igreja que traduz seu nome. Laos significa povo e ceia significa justiça ou direito. Isso é a justiça do povo, o direito do povo. É o povo mais interessado pelos seus direitos. É aquela igreja que hoje, infelizmente, algumas delas estão na mídia e elas estão lá te ensinando o que Deus pode fazer por você, porque você é o centro de Deus. No sentido de que o culto é voltado para você, a adoração é voltada para você. Não é um culto cristocêntrico, é um culto antropocêntrico. É o homem no centro. É aquela igreja que diz para você que tudo você resolve através do dízimo. Está com um problema no casamento? Vem cá, faz um voto, dá um dízimo de 10 mil aí, Suzy. Está tudo resolvido. Você está com um dedo no mindinho, na unha esquerda, do lado direito, debaixo do dedo, no lado superior. Você chega na igreja e diz: eu estou com meu pé com o dedo mindinho do lado esquerdo, do lado de baixo, em cima, que eu estou com um problema. Eu vou orar por você, mas faz um voto. Me dá R$1.000 aí desse voto e eu vou resolver os seus problemas. É uma igreja que Jesus está do lado de fora. Uma igreja que o arrependimento não mais faz parte do seu sermão. E é nesse tempo que nós estamos inseridos, meus irmãos. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não se deixar levar por ele. Esse sistema da igreja de Laodiceia hoje está influenciando igrejas tradicionais. Nós não estamos nas redes sociais hoje. Eu sei que está sendo gravado. Vai ser colocado depois lá? Então tá bom. Eu ia falar, mas agora. Mas não vou citar nomes, mas igrejas que acham essa palavra bonita. Olha só que palavra bonita. Cristianismo progressista. Não é chique. Meu pastor prega um cristianismo progressista. Eu chego na igreja hoje aqui e digo assim para vocês: Cadu, a partir de hoje, nossa igreja ela vai pregar apenas o cristianismo progressista. A partir de hoje, Cadu, eu sou um teólogo liberal, vivo a teologia liberal. Com isso, a partir de hoje, nós somos uma igreja inclusiva. E ser uma igreja inclusiva vale tudo. Nós ordenaremos homossexuais. Homossexuais são bem-vindos na nossa igreja. É isso que o cristianismo progressista ensina. É isso que igrejas tradicionais estão absorvendo. Eu vi um cara que, quando a criança não, adolescente para jovem, eu ouvia as mensagens dele, confesso meu pecado, que eu copiava as mensagens dele, ia pregar nas igrejas, fazia um sucesso com a mensagem do outro. Eu era criança ainda. E ele era uma referência para mim. Hoje ele vai nas redes sociais dizer assim: o homossexualismo não é pecado. E a nossa igreja é uma igreja do cristianismo progressista. E nós aceitamos, ordenamos, e eles são bem-vindos mesmo com as suas práticas. Visto que eu, como sei que você, nós amamos os pecadores. Se vier um homossexual em nossa igreja, nós vamos amá-lo. Nós vamos declarar o amor de Deus sobre a vida dele. Nós vamos abraçá-lo, vamos dizer o quanto ele é importante e o quanto Deus o ama. Mas esse amor é tão grande que não vai permitir que ele esteja do jeito que está, porque Deus não concorda e nós não concordamos com aquilo que ele faz, com o procedimento dele, porque é antibíblico e nós queremos o melhor para ele, para que ele vá com o inferno. Então nós não concordamos com a conduta, com a escolha
sexual dele. Nós não aceitamos isso. O cristianismo progressista, ele ensina que nós podemos liberar as drogas, principalmente a maconha. O cristianismo progressista ensina que o aborto, em qualquer instância, ele é válido. Acordei, estou grávida, vou botar para fora. É aceito o aborto. O cristianismo progressista ensina que a Bíblia, ela não é autoridade. A autoridade genuína é a minha experiência e o amor de Deus. A Bíblia, ela não é suficiente. Recentemente, há um tempo atrás, um pastor de uma igreja muito influente até disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Por que isso? Porque estamos vivendo esse tempo que Cristo está fora da igreja, tudo funciona. A gente está tão acostumado que o louvor funciona sem Cristo, a pregação funciona sem Cristo, a organização funciona sem Cristo. Se tornou o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, uma confraria, uma fraternidade, mas não é igreja. Mas tudo funciona muito bem. E aí é mais fácil você ir numa igreja que você ouve aquilo que você quer, ou é mais fácil você ir na igreja que você ouve aquilo que Deus quer te dizer. Só que aquilo que Deus quer te dizer, às vezes vai contra você e a tua vontade. Vai dizer para você se arrepender e mudar de atitude, comportamento. Não é uma igreja que vai botar plumas e paetês e um tapete vermelho dizendo, você está assim, fica assim que Deus te ama desse jeito mesmo. O Evangelho, ele veio para transformar a vida. E foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Eu entendo que é justo eu fazer essa introdução antes de estudarmos cada uma dessas cartas. Hoje eu tinha proposto no meu coração de falar sobre a igreja de Éfeso, que significa a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Mas eu entendo que não vai dar tempo, porque eu não quero me estender, quero terminar 9 e pouquinho, vai ficar por cenas para o próximo capítulo, viu, Malu? E eu vou voltar aqui dizendo, 2-1. Justiça ou direito, que na conjunção vai dar direito do povo ou justiça do povo, o povo pensando só em si. E fala a verdade, isso não é verdade hoje? As pessoas só não pensam em si? É ou não é? Eu sou de uma época que a pessoa vinha na igreja custa o que custar, debaixo do temporal, doente. Olha, eu tenho medo de falar, porque tenho medo de ofender alguém. Mas eu e a minha avó, com uma carreira de netinhos, a minha avó andava 5 quilômetros a pé, debaixo de chuva, levava a gente, colocava tudo debaixo do banco. Eu sabia contar os chicletes que tinha debaixo do banco de madeira da igreja. Era vigílias, a minha avó ia. Ela não tinha máquina de lavar, ela não tinha máquina de lavar louça, ela não tinha carro, ela não tinha nem dinheiro para o ônibus. Ela não. Hoje, não vá na igreja hoje não, porque eu estou com uma dorzinha na orelha. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu não quero. Uma geração tão egoísta, esqueceu de Deus, o valor de congregar. Eu sou de uma época que se eu estou doente, eu vou para a igreja porque eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso ser curado. É ruim a gente falar isso porque parece que estamos sendo pesados, mas eu quero instruí-los, ensiná-los. E João, ele vai escrever essa carta, ele vai ter essa revelação do Apocalipse lá numa ilha chamada Pátimos. Veja lá no capítulo 1, no versículo 9, Apocalipse 1:9 vai dizer assim: eu, João, eu acho isso aqui tremendo, isso aqui é tremendo. Olha, isso aqui é uma revelação, é para outra pregação que eu vou abrir um parênteses e vou voltar nela, mas deixa eu ler primeiro. Eu, João, irmão e companheiros de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha, por causa da palavra de Jesus e por causa do testemunho que você dá, saiba que você poderá ser perseguido. E João, ele foi perseguido, porque ele era considerado um prisioneiro político e inimigo do império devido ao seu testemunho e à palavra de Deus. Por causa disso, ele foi levado lá para aquela ilha, que era uma colônia penal, que os romanos tinham para colocar as pessoas para morrer. Porém, João não morreu lá. João
Ele saiu de lá, ele morreu, foi o único dos apóstolos que morreu, não foi martirizado. Ainda que tentaram martirizá-lo, a tradição diz que prepararam um caldeirão de azeite fervendo, sabe dessa, pastor Fernando? Pegaram João e jogaram lá dentro. O que aconteceu? Neca de Quitibiriba, nada, aconteceu nada com ele. E ele vai morrer de idade avançada, provavelmente em Éfeso, como eu falei, mas aí não é bíblico, é tradição. Não tem registros bíblicos sobre isso, mas a história conta sobre isso. Como eu estava falando, lá na Turquia tem o resto da casa do apóstolo João e de Maria. Agora a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Então João está dentro disso. E olha só que isso aqui que me chama muita atenção. Veja, olha a certeza de João de quem ele era companheiro e de que momento ele era companheiro. Veja só, eu, João, irmão e companheiro de vocês, quando? Na tribulação. Quando nós devemos ser companheiro um dos outros? Na tribulação. Chorar com os que... Você já chorou com alguém? Já chorou com alguém? Você está precisando chorar com alguém. Às vezes a gente precisa chorar com alguém. Alguém está passando uma tribulação. Eu já cansei de chegar em pessoas e a pessoa me contar o problema, não ter nem o que dizer. E a pessoa chorar e eu também começar a chorar. E lá no sul a gente usa um termo chamado choredo. E era um choredo só. Um choredo. Você já chorou com alguém? Já? Não foi com a sua mãe batendo em você, né, Cadu? Não. Não, né? Então, companheiro quando? Companheiro de vocês? Na tribulação. Diga, eu preciso ser companheiro dos irmãos nas tribulações. É claro, lembrando daquela palavra que foi ministrada aqui, que ungidos não vivem brigando no sentido de entrar na briga alheia. Briga no sentido que Deus está provando o irmão, aí você vai lá com guarda-chuva, tentar, já tem que ter discernimento. Agora, era companheiro do quê? Na tribulação, no reino e na perseverança. Você deve ser companheiro dos irmãos onde? Na tribulação, no reino e na perseverança. É isso, irmãos, eu não vou entrar agora na carta de Éfeso, gostaria muito, mas já são 9h08, eu não vou me estender, até para não ser prolixo, eu vou deixar para a próxima quarta-feira, aí nós vamos entrar na carta, e a cada quarta-feira nós vamos falar de uma dessas cartas. Você anotou? Eu vou repetir só a cronologia dos períodos, se você não anotou ainda. Éfeso, de 33 a 100 depois de Cristo. Esmirna, de 100 a 313. Pérgamo, 313, isso, 313. Pérgamo, 313 a 590. Tiatira, 590 a 1517. Sardes, 1517 a 1700. Filadélfia, quem é crente, Filadélfia, diga amém. Não tem um crente Filadélfia avivado aí? Ou você é crente Laodiceia? Quem é crente Laodiceia, diga amém. A gente está inserido nesse tempo de Laodiceia, mas nós não somos Laodiceia. Nós precisamos ser Filadélfia. Sardes, 1517 a 1700. Filadélfia, 1700 a 1900. Laodiceia, de 1900 até o arrebatamento da igreja. Eu vou disponibilizar o estudo que eu vou dar na próxima quarta-feira sobre a igreja em Éfeso para vocês lá no grupo, já para vocês irem estudando, e na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui. Mas eu vejo a ênfase de Deus nessa noite sobre tudo isso, trazendo a revelação do cuidado que nós devemos ter. A igreja de Laodiceia é uma igreja que tudo funciona sem Deus. Será que nós funcionamos sem Deus? Será que nós estamos no automático e aprendemos a fazer tudo sem Deus? Quer ver a maior prova que eu estou fazendo sem Deus? É quando eu sei que Jesus ensinou algo que eu devo fazer e não faço. Eu vou repetir para você, e talvez seja o momento de Deus na nossa vida nessa noite. Eu estou vivendo dentro da cultura de Laodiceia,
quando eu sei que eu devo fazer algo que Jesus me ensinou que eu devo fazer, mas eu não faço. Isso é um sintoma que Jesus não está influenciando a minha vida. Os seus ensinamentos não estão influenciando a minha vida. Isso é uma possibilidade de eu estar meio parecido com a igreja romana, um crente nominal, um religioso apenas. Não religioso no sentido da palavra original, que é religar o homem com Deus, mas o religioso no sentido de legalista, o religioso muito parecido com os fariseus e saduceus. E nesse tempo as pessoas fazem tudo, falam tudo, sabem tudo, mas não vivem nada. Jesus, quando chega para a igreja de Laodiceia, nós vamos ver lá na frente, no último estudo que eu vou dar, Jesus fala para essa igreja assim: vocês são cegos, pobres e nu. Eu não sei se está na ordem, mas é mais ou menos isso. Não tem visão, está sem cobertura, estão falidos espiritualmente. Não é o quanto eu conheço, é o quanto eu vivo aquilo que sei. Amém? Disposição, disponibilidade e vontade. Vocês aprenderam ontem? Disposição, disponibilidade e vontade para fazer o reino de Deus. Levantem-se, por favor. Glória ao nome de Jesus. Jair, eu não sei que nota. Eu queria falar, dá um lá maior, mas eu não sei que nota. Então, faz aí. Ao único que é digno de receber imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno. Vamos lá. Único. Cante, igreja. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Mais uma vez, faz estremecer esse lugar com louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Pegue seu envelope, você que vai trazer a sua oferta e oferecer a Deus nessa noite. Se há alguém que vai devolver o seu santo dízimo, venha aqui na frente. Senhor, eu quero consagrar diante de Ti a vida da Tua igreja, a vida dos Teus filhos que ofertam nessa noite e que devolverão os seus dízimos, Senhor. Eu peço que tudo aquilo que está relacionado na Tua palavra, através da atitude dos Teus filhos, se materialize
e cumpra-se na vida de cada um dos seus. Obrigado por eles estarem aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa revelação que o Senhor tem nos dado do Apocalipse, para nos inserir e contextualizar no nosso consciente, através da revelação do Espírito, no tempo e o cuidado que nós devemos ter nos dias atuais. Ajuda-nos, Senhor, a fazer como os discípulos no caminho de Emaús, depois que seus olhos caem as escamas e eles conseguem perceber que é o Senhor. E eles dizem: fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. Já se faz tarde, fica. Que nós desejamos isso, a tua presença. Tua presença, fica, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua presença. E a tua presença é tudo que nós desejamos e queremos. Nós chamamos, Deus, nós chamamos. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Eu oro na autoridade do teu nome. Amém. Amém. Traga a sua oferta. Se alguém vai devolver seu dízimo, eu estou aqui à direita. Você pode colocar no gasofilácio e o dízimo você entrega nas minhas mãos. Desculpa. Senta-se, Douglas. Marcelo Plácido pede oração por sua. Tá bom, vamos orar. Amém. Venha, por favor. Oh, meu amigo. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de um só caminho. De uma só jornada. Uma só jornada, né, pastor? Amém. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor aos irmãos. Eu ia falar a paz do Senhor a você que está nos acompanhando aí pelos canais da igreja. Vou passar os avisos rapidamente para os irmãos. Que aula, né? Rapaz. Aula muito boa mesmo, né? Já estou ansioso para ver a próxima aula. 7 igrejas. Amém? Obrigado. Vou convidando os irmãos, né? Nosso domingo, nosso culto de adoração e comunhão. Como eu sempre falo para os irmãos, convide vidas. Convide alguém do seu trabalho, né, um colega seu. A gente fala de tanta coisa. A gente fala de música, a gente fala de futebol, a gente fala de política. Falar de Deus também, né? Vamos convidar, né? Vamos insistir, né, com essas pessoas. Um amigo que você conheça, uma vizinha, um colega, na escola, né, irmãos? Vale a pena convidar alguém, né? Porque eu cheguei até aqui porque alguém me convidou, senão eu não teria ido sozinho, né? Então é importante a gente convidar. Amém? Então, domingo a partir das 18 horas nós estaremos aqui, né? Também continua às quartas-feiras as 7 cartas do Apocalipse, tá? A partir das 20 horas, tá, irmãos? Os irmãos que puderem também compartilhe pelo grupo do WhatsApp, os irmãos que puderem com as pessoas que você conhece. Amém? Continuamos quartas-feiras a partir das 20 horas. Tá? O encontro de mulheres online, né, que vai acontecer dia 28 de fevereiro, né, a partir das 19 horas. Né? As irmãs se preparem, né, que a irmã Alessandra vai mandar o link para as irmãs antes, para as irmãs estarem todas participando. Amém? E o culto de jovens, né, que vai ocorrer no dia 7 de março, tá, às 19 horas. O culto da Jobrac mais a Dobrac. Então, vai marcando aí na sua agenda, vai convidando aí os seus amigos também jovens, né, para estar participando desse culto, para estar apoiando também no dia 7. O batismo, dia 8/3, a partir das 10 horas, né? Os irmãos estão fazendo aí, né, se organizando para ir lá. Eu não vou poder estar porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, né, na sexta-feira. Mas eu estarei aqui na igreja no domingo, né, à noite para o culto. Eu vou ficar 3 dias afastado do trabalho. Que eu gostaria muito de estar prestigiando o batismo do Cadu, né, e esqueci o nome do meu. Oi? Do Cauê, né? Gostei da camiseta, tem uma dessa, igualzinha, viu, Cadu? Igualzinho, parabéns, né? E muito feliz, porque é muito importante, né, o batismo, né?
Você vai nascer um novo homem. O pastor não vai te deixar lá 25 minutos, não, tá bom? Fique tranquilo. Porque eu tive esse medo quando eu fui me batizar, porque eu me batizei com 11, na hora que lá no bairro chamado Bairro da Lagoa. Aí o irmão foi lá, aquela água lá meia suja, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa água aqui, né? Mas a gente entrou lá, falei, será que eu vou morrer afogado? Com 11 anos, né? Em maio de 84, eu passei pelas águas, né? Porque antigamente tinha que ter autorização, não sei se ainda, mas tinha que ter autorização dos pais para batizar, né? Meu pai e minha mãe se responsabilizaram, né, por mim, né? E ali nasceu um novo jovem, né? Que Deus tem cuidado aí, né? Então, muito feliz, tá? E também agradecer aos irmãos aí que, né, que a irmã Andrelli que organizou aí com o pastor Fernando para levar os irmãos de ônibus. Eu queria muito poder estar lá também para prestigiá-lo, como foi no outro batismo, né, pastor? Também estivemos lá, foi uma benção, né? Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Continuando, seguindo firme. Então, no dia 8/3, 10 horas, o ônibus, os irmãos já sabem que vai sair daquela igreja, né? Já tá ali no grupo do WhatsApp, tá tudo certinho, né? Bom, irmãos, em comemoração aos 28 anos da nossa igreja local da Vila Formosa, aqui o Brasil para Cristo, vai estar presente a nossa irmã Jerusa Liachi, não sei se eu falei certo o nome dela, né? A cantora e preleitora da Assembleia de Deus. Ela estará aqui conosco no domingo, 15 de março, a partir das 18 horas, no aniversário da igreja. Então, como eu falo, vamos convidar, gente, vamos convidar pessoas, vamos convidar vida. Porque a igreja saudável, ela cresce, né? Então, é vontade, disposição e disponibilidade. O pastor Joel falou muito isso na reunião que nós tivemos de apresentação online lá no projeto Crescer Manda Aqui. Ele falou muito sobre isso, né? Então é isso. Convide vidas e vamos se preparar aí para esse mais um aniversário da igreja local aqui da Vila Formosa. Amém? Bom, churrasco dos homens, 28 de março. Ô, glória! Aí, Fábio tá animado, hein, Fábio? Comunhão, conversa, oração, edificação, palavra de Deus, tá? E vai ser lá na casa do Fábio, né? Vai ser muito bom, né, Fábio? A gente está reunindo. Eu talvez vá trabalhar, mas eu vou estar lá à noite, se Deus quiser, tá bom? Então, no dia 28, a gente vai se organizar aí, cada um vai levar um prato, né? Uma Coca-Cola, um refrigerante, uma água com gás, né? Um pedaço de carne, né? Vai ser bom, né? Sal grosso, pastor? Né? Não, Bruno? Né? Olha, vai ser bom. É bom a gente estar assim. E quem sabe futuramente um futebol para a gente jogar, né, pastor? Bater uma bolinha, conversar. Então, isso é importante. A gente sempre fala, foi quando o pastor veio para cá, a gente ter esse momento de comunhão que é muito importante. Tá? Estava conversando com o Fábio esses dias, e assim, irmãos, eu mudei para Vila Formosa quando eu casei, vim para cá, não conheço, minha família ficou lá na Zona Sul. E até hoje, olha, irmãos, eu não tenho um amigo assim fora. Conheço, a gente trabalha, tem amizade e tal, mas os meus amigos estão aqui na igreja, né? Então os amigos estão assim. Então você vai lá, você tem aquele colega que você convida, que você está ali no dia a dia do trabalho, que está sempre passando ali na loja, conversando, olha, e aí, tudo bem e tal. Mas assim, irmãos, amigo é aquele que você pode chorar junto com ele. Lá, trocar uma ideia, bater um papo. Eu estou passando uma luta, dificuldade, né? Mandar uma mensagem. E aí, tá tudo bem? Como é que você está? Né? É bom a gente ouvir isso de vez em quando, porque às vezes a gente está passando... Ninguém é o super-homem aqui, nós precisamos de Cristo, né? Então é importante isso, essa comunhão, essa koinonia. Amém? Então, churrasco dos homens dia 28, hein, irmãos? Só benção, obrigado, hein, Fábio? Está sendo muito usado por Deus, certo? Deu glória a Deus, né? Bom, é isso? E também, né, vou pedir para o pastor vir aqui, pastor, porque hoje são 31 anos pastoral. E como o senhor falou, 31 anos, certo, pastor? Foi ontem, né? E como o senhor já... De ordenação pastoral. E como o senhor também já muito antes também, há todo um preparo, né? O senhor está nessa caminhada aí. A igreja, né, através da irmã Suzana, quer presenteá-lo, o senhor, né, por todo esse feito aí, junto com Cristo na caminhada, agradecendo, né, e principalmente
isso, tanto pela igreja como para mim também, tanto a vida do senhor como a vida da irmã Alessandra, estar conosco aqui na Vila Formosa, aqui na nossa igreja local, né, tem sido uma honra, um prazer. né? E às vezes eu sempre falo, irmãos, às vezes quando eu vou dar o aviso ali, porque para mim não é fácil não, já subir lá para dar os avisos, eu prefiro estar lá ali, tocando ali, que é melhor, né? Mas assim, a gente vê o pastor, né, como já veio pessoas aqui que conhecem ele, né, que já viu o pastor lá na igreja do Mandaqui lavando um banheiro, né? É isso, né? Você servir, é o que ele sempre fala para a gente aqui, tá? Não importa a dificuldade, não importa a luta, né? Não é fácil, né? Mas tudo em um objetivo, né? Porque como o João viu, né? A cidade maravilhosa, né? Cidade cheia de anjos, quadrada, né? Então nós esperamos também ver essa cidade, né? Quadrada, né? Mas enfim, que Deus abençoe. É que eu estou nervoso, pastor. Tô brincando. Mas a cidade é quadrangular, ele começou a rir. Mas assim, que Deus abençoe a vida do senhor. E obrigado, né? Obrigado mesmo. Isso é um particular meu e particular, acredito que também da nossa igreja. Obrigado, irmã Suzana, por ter preparado essa lembrança também, né? E que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço a vocês. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós vamos orar e a Alessandra só vai dar esse reforço para o encontro, mas e termina também um culto, e eu sempre digo assim, se alguém chamar você de quadrado, não fique triste, porque se olha para o japonês, já sabe de onde ele é, né? Se olha de repente para o indiano, você sabe de onde ele é, naquela hora. O peruano, o venezuelano, o coreano, o chinês, olhou para o crente, achou que é quadrado, fique tranquilo, é a tua origem. A cidade celestial, a Bíblia diz que é quadrada, então, dizer quadrado, é a cara da minha cidade, então fique tranquilo. Só para reforçar, no mesmo dia do encontro dos homens, nós teremos das mulheres também, tá? E esse tempo e esses encontros, eles servem para a gente estreitar. Detalhe, os irmãos vão sair da casa do Fábio, vão tudo lá para a casa de quem? Da Silvana. Suzana. Esses encontros, além da gente ter a nossa comunhão, palavra de Deus, é para estreitarmos os relacionamentos, tá? Isso é uma coisa muito importante como igreja, como o Douglas falou. Ele não tem amizade lá fora. E a gente não tem como ter amizade lá fora. A gente tem colegas de trabalho, tudo. Mas a amizade é com o povo de Deus. Um povo separado, povo santo. E a gente tem que aprender a confiar uns nos outros. A palavra diz, confessai os vossos pecados, até nisso, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Então, assim, é uma coisa que serve para a gente ter comunhão, mas para estreitar o relacionamento. Para a gente falar assim, puxa, eu posso contar com aquele irmão. Eu posso contar com aquela, com aquele. O ideal seria que contasse com todos. Mas é esse tempo. Bom, vamos nos levantar. Tem um pedido de oração aqui para Marcelo Plácido Matias. Não tem um motivo, mas Deus sabe, Deus conhece. Vamos orar. Vamos orar também pelo pastor. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Senhor, de 31 anos de ordenação pastoral, ó Deus. Porque o Senhor escolheu, Senhor, para o teu filho, Senhor, esse ministério, ó Pai. O Senhor separou ele, ó Deus, para ser um pastor, ó Deus, um líder, ó Pai, para nos ensinar a tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar
abrindo a mente dele, iluminando, Senhor, que ele possa ter, Senhor, êxito em tudo que ele fala, porque o Senhor está com ele, ó Deus. Que a unção, Senhor, não falte sobre a cabeça dele, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, instruir em todas as coisas. Guarda ele, Senhor. Blinda ele, Espírito Santo, de todo ataque maligno, Senhor. De pessoas invejosas, de todas as pessoas que possam se levantar contra a vida dele e esse ministério, Senhor. Nós te louvamos por esse chamado, ó Deus. Porque hoje nós colhemos o fruto e podemos receber isso do Senhor. De algo que foi feito lá atrás, há muito tempo. Mas o Senhor continua o mesmo, ó Deus. E continua usando com ousadia, com a tua unção, com a tua graça, através da vida dele. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, pelo Marcelo Plácido, Senhor. Nós não conhecemos quem é e nem sabemos o motivo, ó Deus. Mas nós colocamos diante de Ti essa vida, Senhor. Que em primeiro lugar, que essa vida seja salva, ó Deus. Que ela possa conhecer o Teu reino, Senhor. Ou o Teu amor, ó Pai. Que ele possa ser atraído, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Alcance também a família, Senhor, dele. Ó Senhor Deus, o Senhor sabe qual é o motivo, Senhor. Que o Senhor possa intervir em nome de Jesus, seja qual for a situação, ó Deus. E nós oramos e nós acreditamos e confiamos, Senhor, no Teu poder e no poder que há no Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa pôr a mão nessa situação na vida dele. Nós te louvamos pelo culto, Senhor, pela Tua palavra, pelo ensinamento. Sabemos que veio dos céus para nós e nós estamos aqui para aprender cada vez mais da Tua palavra, para crescermos espiritualmente, Senhor. Oh, que tudo isso que nós possamos aprender, que nós possamos levar, Senhor, para as pessoas, Senhor, que não Te conhecem, ó Deus, que possamos ter em nossos lábios, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, para que possamos argumentar com aqueles que precisam, ó Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, e que tudo aqui que nós aprendermos, nós possamos guardar no nosso coração, assim como a Tua palavra nos ensina, para que nós não possamos pecar contra Ti, ó Deus. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Balance a sua mão, diga a paz do Senhor, dê 50 abraços e vão em paz.